CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, Gilberto, hoje a gente vai explicar para os nossos ouvintes como usar com segurança os dispositivos móveis, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. Essa semana foi lançada pelo CERT, um órgão do CGIBR, entidade que administra a internet no Brasil, uma cartilha explicando ou dando algumas dicas de como usar de forma segura, ou de forma mais segura, os dispositivos móveis que estão aí no nosso dia a dia. Então, a cartilha, ela explica que, primeiro, existem algumas similaridades, óbvio, entre os smartphones e os computadores. A questão é que algumas vulnerabilidades acontecem de forma mais comuns ou de forma mais frequentes nos smartphones. Por quê? Porque os computadores eles já são maduros, ou seja, o Windows ou mesmo o Linux, são sistemas operacionais que têm muito tempo, né, já. Então os erros, os bugs, a maioria deles já foi de alguma forma resolvido, estão encaminhados à solução. Já os sistemas dos smartphones, tipo iOS ou Android, são sistemas muito mais novos, que apresentam uma série de vulnerabilidades. Então, a gente tem algumas dicas. Primeiro, é importante que você instale o antivírus no seu smartphone, no seu tablet, né, no seu dispositivo móvel, para evitar ataques de vírus, né? Não abra nenhum tipo de link suspeito, ou navegue algum site suspeito, ou execute algum aplicativo que você não conheça no seu smartphone. Então, essa é uma questão importante. Cuidado com onde você guarda ou como você transporta o seu smartphone, por serem equipamentos muito pequenos, podem ser roubados ou perdidos. E aí a sugestão que a gente tem é de instalar, por exemplo, um aplicativo que faça o rastreamento. A gente deu o exemplo de alguns aqui já no CBN Tecnologia. Então temos lá o Lookout, o Prey Project, que façam isso, né? É importante que você faça a instalação dos aplicativos no seu smartphone, no tablet, a partir de lojas oficiais, como o iTunes, para aplicativos para os sistemas da Apple e para o Android também, né? E uma série de questões, por exemplo, de uso de Wi-Fi. Você vai usar uma rede sem fio pública, cuidado com a rede sem fio que você use. Tem problemas, ou pode ter problemas lá de monitoramento, ou seja, uma série de dicas interessantes que a planilha entrega. Quem quiser mais informações sobre esse conteúdo da planilha, só baixar a planilha completa, é gratuita a planilha, no site cartilha.cert.br/fascículos. cartilha.cert.br/fascículos. É um PDF, um arquivo PDF que tem lá todas as informações de forma detalhada, mostrando para os usuários como que se protege, ou como tem pelo menos um risco menor no uso dos smartphones e dos tablets para isso. Olha só, gente, eu estou já recebendo aqui algumas participações, inclusive, Gilberto, de pessoas que estão só lhe agradecendo, viu, por terem conseguido corrigir as falhas do Windows 7 com a nossa ajuda da sexta-feira passada. Que bom. E tem outras também que pedem novas ajudas, que é o caso do João Lucas. E ele conta o seguinte, olha, ele tem dúvidas sobre o modo hibernar. Notebook dele ou HD, ele pergunta se o HD ou o notebook corre algum tipo de risco quando ele estiver no modo hibernar. E ele pergunta também se há algum risco para quem transporta o equipamento numa bolsa, tipo mochila. Então vamos conversar primeiro falando o que é o hibernar, o modo hibernar. Quando você tem um notebook, por exemplo, você fecha o notebook, o que acontece? O sistema operacional detecta que você fechou a tampa do notebook. O que ele faz? Ele faz uma cópia de todas as informações que estão na memória do notebook para o HD, e como se ele desliga o HD. Então ele desliga o HD, desliga o notebook, desliga toda a parte de circuito eletrônico do notebook. É como se ele na verdade está desligado o notebook. E aí quando você abre novamente a tampa do notebook e aperta o botão de ligar, o que ele faz? Ele pega aqueles aplicativos que estavam carregados em memória, volta de novo para a memória RAM, e com isso você não espera aquela carga total do sistema novamente, com o sistema operacional, e você tem que executar os aplicativos todos de novo. Então, é uma forma rápida de você, por exemplo, quando abre o notebook, ele já está com todos os seus programas carregados automaticamente. Ele leva um tempo para copiar essa informação, mas você já está com os aplicativos todos em execução já. Então, fica muito mais fácil. Esse é o modo hibernar. Da outra forma, como é que você teria que fazer? Desligar o notebook, descarregar todos os aplicativos. Então, que é a outra forma, né, que é contrária à do hibernar. Então, hibernar é essa questão, por exemplo, que você quando fecha o notebook. E a pergunta dele é, se eu estou em modo hibernar, se eu fechei a tampa do notebook em modo hibernar, eu corro algum risco em transportar o notebook?
Não, João Lucas, obrigado aí pela participação. Por quê? Quando você fecha a tampa e o notebook entra em modo hibernar, ele está desligado. Ele está com as informações todas salvas no HD e o notebook está todo desligado, não está nada em funcionamento. Então a bateria vai durar bastante tempo, porque o notebook está desligado, e eu tenho uma forma segura de transportar. Porque a gente tinha até comentado aqui já, que eu transportar o notebook com ele ligado, eu corro riscos, porque o HD é uma peça móvel, né, tem um ambiente, uma peça móvel funcionando dentro do HD, que se eu tenho algum impacto ou alguma vibração, eu desço uma escada, por exemplo, eu subo uma escada, pode acontecer de ter algum dano às informações que estão gravadas no HD. Mas o modo hibernar é uma forma segura de você transportar o seu... Mas eles não vendem até mochila para notebook? Vende mochila, mas então, para você transportar ele é desligado, não ligado. Ah, tá. Não hibernando. Não, hibernar pode. Pode. O que não pode é transportar com o notebook ligado. Exatamente. Esse tá. é o problema. Então o modo hibernar é uma forma tranquila e interessante de fazer isso. Onde é que acha essa função do modo hibernar? Você tem lá na configuração de desligar, quando você clica lá em desligar também do notebook, em vez de desligar tem uma opção chamada de hibernar. Então você também pode colocar de forma manual o notebook em estado hibernar, por exemplo. Também é uma forma para transportar de forma segura o seu notebook. Olha, o Claudeni, ele é bibliotecário, ele diz o seguinte: Gilberto, só tenho a agradecer, viu, sobre as dicas de resolução de atualização do Windows 7. Utilizando as instruções que você disponibilizou, eu consegui acertar o meu computador e também restaurar todo o sistema. Legal, Claudeni, obrigado aí pela audiência, né, e pela mensagem aqui. A equipe toda aqui agradece aí pela sua participação. Obrigado. Aí. E vamos agora às outras dúvidas. Muitos smartphones aqui. Olha, o Carlos Eduardo te pergunta, Gilberto, dá para comparar o novo Samsung S4 Isso. em relação ao iPhone 5? Qual que você compraria, Gilberto? Bom, os dois são excelentes smartphones, são smartphones topo de linha, tanto da Apple quanto da Samsung. Nesse momento, pelas configurações existentes, eu diria que o S4 tem uma performance melhor no sentido de mais memória, mais processador, a tela é melhor e maior do que o iPhone 5. Né? Então, e tem outros recursos que o iPhone 5 não tem. Né? Então, eu diria NFC, pagamento à distância, tem o próprio suporte em 4G, a gente vai falar de 4G hoje também aqui. Então, ou seja, entre os dois, eu escolheria o S4. É um aparelho que me parece mais, que vai te dar mais retorno pelo que você vai pagar. O Francisco da Serra, por que os smartphones que estão sendo fabricados mais recentes, eles não conseguem baixar aplicativos direto do cartão SD de memória? E ele pergunta se tem algum jeito de... Depende, tem alguns aplicativos, o Android, por exemplo, você pode instalar, se essa é a pergunta, você pode instalar aplicativos no cartão de memória. Mas ele consegue baixar, acessar a internet pelo smartphone dele, baixar os aplicativos para o cartão de memória? Porque será que está bloqueando? Normalmente, isso era um problema antigo, ou seja, você tem o smartphone, ele tem a memória interna e tem a memória do cartão. Nas versões mais antigas do Android, você só conseguia instalar os aplicativos na memória principal do celular e não conseguia instalar no cartão. Hoje, nas versões mais novas do Android, você consegue instalar o aplicativo que seja na memória principal e depois mover ele para o cartão. Então, isso é possível em versões mais novas do Android. Né, tá. Isso. O Gustavo de Vila Velha pergunta o seguinte, ele volta ao modo hibernar e ele diz o seguinte: há algum problema de, ao invés de eu desligar sempre meu computador, eu deixar ele sempre no modo hibernar? Aí ele vai além, ele disse que já ouviu dizer que, apesar de se recuperar os dados de forma mais rápida, consome muito mais bateria e energia. Ele pergunta se é verdade. Então ele tem duas dúvidas. Bom, não tem problema nenhum você deixar ele em modo hibernar, né? Porque você vai deixar com o computador desligado. O modo hibernar não consome bateria, porque o notebook está desligado. O que ele pode estar fazendo, talvez, uma confusão de termos, é um outro modo chamado de suspender. O modo suspender, na verdade, quando você coloca o notebook em modo suspender, o que você faz? Você apenas desliga a tela e desliga a rotação do HD, mas o notebook continua energizado, ele continua gastando bateria. Então, o modo suspender é um modo que eu não recomendo, né? O modo hibernar, que é o modo de configuração que você coloca lá na hora de desligar o computador, esse sim, você pode usar e ele vai desligar completamente o notebook, ele vai ficar sem energia nenhuma, não vai gastar bateria, não vai gastar energia nenhuma em relação a isso. Então, o modo hibernar seria o modo ideal para transportar os notebooks, por exemplo. Então, mas e gasta mesmo mais bateria no hibernando? Não, no hibernar lá? Não, porque o hibernar está desligado, o notebook fica todo desligado, então não gasta bateria nenhuma. Né? O suspender sim, o desligar não, o hibernar não.
Tá, tem mais, tá? O João Paulo. Ele fala que o notebook dele tem um Windows 7 também. Tá entrando direto no modo hibernar, sozinho. Ele pergunta se isso é algum problema. Não, isso aí, você tem também uma opção do sistema de configuração que quando você fica muito tempo sem usar o notebook, você pode programar para que ele entre automaticamente em modo hibernar. Isso é uma configuração, não tem nada de errado nisso. Se isso está te atrapalhando no seu uso, é só você chegar na configuração lá de gerenciamento de energia do notebook. Lá na painel de controle de gerenciamento de energia, você vai lá e coloca e desabilita essa função de ele entrar automaticamente no modo hibernar. Vamos lá, tenho mais. Fernando, ele diz o seguinte, ó, tem um HD externo, Samsung 1 tera, acho que é isso. 1 tera. Eu uso apenas como backup. Esta semana conectei na minha máquina e ele estava pedindo para formatar o HD. Já testei em vários outros computadores e a situação é a mesma. O que faço para não perder todas as minhas informações? Esse é um problema, porque o HD dá problema. A gente até comentou aqui, tem prazo de validade o HD e apresenta problema. Por isso que quando você faz backup em HD, é interessante que você faça em mais de um HD, não mesmo só. Um HD externo? Mesmo HD externo. Que é poupado, assim, que é usado esporadicamente? Exatamente. HD é uma peça móvel, que nem um motor, dá problema de vez em quando. Então, disco rígido, tanto interno como externo, você deve ter, quando faz backup, mais de um. Porque quem tem um não tem nenhum, né? Quem tem dois tem um. É a frase do backup. Então, ou seja, nesse caso, o que você deve fazer é tentar usar alguma ferramenta, tipo o PC Inspector, ou uma ferramenta dessa de tentar recuperar os dados. Mas eu diria assim que a chance você tem 50% de chance de recuperar seus dados. Pode ser que você realmente perca por um problema físico do HD. O HD deu problema e como você tentou em outras máquinas e também não reconheceu, e esse erro de pedir para formatar é um erro bem característico de que o HD realmente não está sendo lido por nenhuma máquina. Então, esse é um problema grave, né, do HD. E aí, o que a gente recomenda? A tentativa, primeiro é tentar usar algum tipo de ferramenta, tipo o PC Inspector, do site www.pcinspector.de. É um aplicativo, você baixa no seu computador, liga o HD e tenta fazer com que o aplicativo reconheça o HD e extraia dali os seus programas, suas informações que estão ali. Se ele não conseguir, a outra alternativa é enviar para empresas que fazem recuperação, mas aí normalmente é um custo bastante alto desse tipo de recuperação. Ok, vou finalizar aqui o bloco de perguntas. O Francisco, ele entrou em contato conosco novamente, ele explicou melhor o problema do smartphone dele, tá? O celular dele é um pouquinho mais antigo, ele baixa aplicativos e automaticamente o aplicativo é instalado na memória interna do celular. Isso. Só que aparece a opção mover no aparelho. O problema é que essa opção não fica ativa, é isso? E ele não consegue mover o aplicativo para a memória. Tem algum jeito de fazer isso? Não, esse foi exatamente o caso que eu expliquei. Ou seja, provavelmente a versão do Android dele é uma versão mais antiga que não permite essa mudança, mover o aplicativo instalado na memória principal do smartphone para o cartão. Para o cartão. Só em versões mais novas do Android. Se ele conseguir uma versão mais nova do Android, ele vai poder fazer isso. Mas só assim. Olha, aproveitando aqui a presença do Gilberto, hoje ele vai fazer um alerta super importante para quem costuma gerar, né, boletos de pagamento pela internet. Exatamente. Essa é uma questão que é surpreendente, Fernanda. Apareceu essa semana um vírus que ele é capaz de alterar os boletos de pagamento que você faz. O que ele faz, o vírus? Quando ele está infectado, quando você manda, entrou num site lá de um banco e mandou gerar aquela imagem do boleto para você pagar. O que o vírus faz? Ele monitora essa geração do boleto, ele altera aquela linha digitável do boleto. Sabe aquela linha em cima que a gente digita para poder pagar? Ele altera o código de barras, e o código de barras fica inválido. E aí força você a digitar a linha, né? Fazer aquela linha digitável. E a linha digitável está errada, ele troca a linha digitável, de forma que quando você, imaginando que está pagando o boleto, na verdade você está fazendo um depósito na conta de uma outra pessoa. Então, ou seja, muito cuidado quando você vai pagar contas via boletos dessa forma que você imprime, porque o boleto pode estar alterado. Dicas de como você identifica isso. Primeiro, se o código de barras deu inválido, já comece a suspeitar que o vírus alterou o código de barras para isso. Então, ou seja, não use a linha digitável. Segundo, olhe, né, se o logotipo que o banco, porque o vírus costuma alterar o logotipo do banco.
se o logotipo do banco é o mesmo banco que você realmente está fazendo, entendeu? Nisso aqui, né? Então, observa nessa situação. E, obviamente, cuidado com o antivírus que você está utilizando, mantenha-o atualizado, porque o vírus é real, tem até exemplos já na internet já de boletos que foram alterados pelo vírus, então muito cuidado nessa sua opção aí. Ok, essas são as orientações do Gilberto. Gilberto, a gente tem um minutinho só, direto para o Claro 4G? Exatamente, eu vou falar aqui. A Claro lançou oficialmente no Brasil 4G em 11 cidades, né? Então são os serviços de banda larga móvel em 4G da cidade, né? Aqui nas cidades que vão ser sede da Copa das Confederações, além de cidades como Porto Alegre, Curitiba, Campos do Jordão, Paraty e Búzios. O preço, para a gente só ter uma ideia do preço de lançamento, sai por R$ 207 o pacote, com 100 minutos de voz, mais uma franquia de 5 GB de dados para acessar o 4G. Então, uma novidade interessante, quer dizer, temos 4G no Brasil já, oferecido pela Claro. A TIM já anunciou que nessa semana que vem vai lançar também a cobertura dela de 4G no Brasil. E a gente está vendo então a Claro, né, e a TIM, né, agora oferecendo no Brasil já a cobertura de 4G. Uma cobertura bem interessante, tem velocidades bastante altas e tem já alguns aparelhos sendo vendidos no Brasil que tem compatibilidade com 4G. Então tem um Nokia 820, Samsung Galaxy, Motorola Razr, LG Optimus, uma série de smartphones que já são compatíveis com 4G no Brasil. O Fernando, aquele do HD, ele disse que o equipamento dele é novo, tem 3 meses de uso, pergunta se pode formatar e usar soft para recuperar os dados depois. Pode tentar, é uma tentativa, que ele pode formatar e tentar recuperar os dados novamente. Pode ser o site que você sugeriu é o www.pcinspector.de. Tá bom. O Marcelo faz aqui algumas observações. Graças a Deus deixei de ter problemas depois que comprou um computador, um iMac, um MacBook. E ele reclama também do preço dos pacotes de dados, né? Que esses sim... são caríssimos, caríssimos. Até sexta que vem. Obrigado, Fernando. Um abraço a vocês, nossos ouvintes.